Olá a todos, sou Beatriz Bitubós, estudante de Pedagogia na Faculdade de Educação da USP e estou aqui para apresentar o nosso podcast de número 18. Nossos últimos podcasts propuseram reflexões sobre a presença das crianças no cotidiano das cidades. Suas diferentes temporalidades se presentificaram pelas imagens que, ao circularem e serem vistas, nos levam a considerá-las implicadas aos modos de existência e de resistência. São formas levantes fundamentais para que se pense em propostas de transformação do urbano e na construção de cidades menos desiguais e excludentes, sem esquecer das crianças. Mas paramos para refletir sobre nossas experiências cotidianas de mulheres nas diferentes camadas que compõem a cidade, onde estão as produções artísticas das mulheres. Quais criações são mais exibíveis? Quais são mais familiares? E nos centros urbanos, onde estão? Carolina traz questões sobre o feminismo às cidades, mas ao tratar do grafite, ela o problematiza, pois a compreensão da arte produzida pela mulher periférica ainda resulte num grande trajeto de aprendizado. Se as reflexões anteriores apontam que a construção imagética, produto de relações sociais, possibilita o registro e revela relações e presenças, nosso podcast de hoje segue as reflexões trazendo o entrelaçamento entre corpo e território e fala de uma arte de sujeitos e sujeitas que vem reivindicando o direito aos espaços abertos, às ruas, espaço em que a circulação de alguns é vetada. Caroline Tizá, grafiteira, nos apresenta como a arte, por meio dos grafites, provoca relações ao comunicar mensagens importantes nos espaços públicos e nas ruas, local de infinitas experiências. Carolina faz um recorte e nos traz as mulheres grafiteiras e as cidades, uma experiência feminina e feminista num território excludente. Caroline Tizá. Olá pessoal, meu nome é Carolina Itizá e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre grafite em tempos de pandemia. Eu faço grafites desde a adolescência, na verdade eu comecei na pichação, depois eu fui mais pro grafite. Eu tenho um projeto chamado Útero Urbe, que é um projeto de residência artística, onde acontecem oficinas de grafite entre mulheres e dissidentes de gênero, e nós fazemos grafitaços coletivos e mapeamentos para entender os entrelaçamentos entre corpo e o nosso território. Também agora acabei de concluir um mestrado sobre esse processo e eu discuto muito a ocupação das mulheres no espaço público, como nós temos escalas diferentes a ocupar a paisagem urbana. O grafite, ele tem a potência de revelar as relações sociais onde ele é inscrito. Então, eu posso provocar uma cidade fazendo um grafite. Mais ainda, né? O grafite ele segue alguns fluxos pela cidade. Ele pode tanto seguir o fluxo dos capitais, como faz o que a gente chama popularmente de grafite gourmet. São aqueles grafites que servem a uma decoração, né? É um planejamento urbano hegemônico, que ficam ali fixos na paisagem, né? Eles são até protegidos pela polícia. E tem aquele grafite que a gente chama também popularmente de grafite maloqueiro, que é aquele que vai contra esses desenhos hegemônicos do capital, e esses grafites eles são ilegais, porque eles vão contra os desenhos já colocados de antemão, e eles entram na conta da necropolítica, que a gente pode dizer, né? Então, se eu for presa por estar fazendo um grafite ilegal, um vandalismo, eu entro aí seguindo todos os riscos desse ato. O grafite, ele entra em lugares onde ninguém mais entra. Ele sobe aonde ninguém mais sobe, né? Ele salta essas escalas do espaço urbano e ele é extremamente realista. Ele se sustenta na realidade. Não tem como algumas ideias, quando elas são colocadas na rua, elas são contestadas. Em tempos de pandemia, se ainda tem pessoas na rua, como a gente pode observar, o grafite ele pode ser usado como um instrumento de informar a população e comunicar os riscos da pandemia, como tem acontecido em muitos lugares, em muitas quebradas, né, no Paraisópolis, no Rio de Janeiro eu vi muitos grafites, né, muitas fotos de grafites. Então o grafite ele entra também nesses lugares onde poucas pessoas estão se posicionando, é uma voz que está ali.
Estava vendo aqui também uma reportagem sobre o caso do George Floyd, sobre as insurgências que surgiram lá nos Estados Unidos da América e muitos grafites, a rua toda pichada. Então, em um momento onde as pessoas estão com máscaras, o grafite ele consegue dar conta de uma comunicação que a gente não está conseguindo fazer na sua totalidade. A rua e o espaço público são um lugar onde o grafite entra em campo, com suas estratégias, e esse lugar ele é insubstituível. O confinamento para o grafite é um luto e não há reparação ou alternativas para isso. Isso significa que, caso existir a possibilidade de que os instrumentos de controle e distanciamento, e de isolamento que estão sendo desenvolvidos em escala mundial, se esses instrumentos permanecem e se cristalizam, para além de uma situação de emergência da pandemia, nós vamos ter o grafite como um dos campos essenciais de revide, porque o grafite ele não se faz virtualmente, ele precisa de corpo. Por tudo isso, o grafite permanece sendo o lugar da desconfiança também, um lugar saudável e inalienável, onde o desejo que move é voltar a ocupar as ruas, mesmo em tempos de pandemia. Nós, as mulheres do grafite, temos nos deparado com esse luto de não poder mais pintar, mas mais ainda temos enfrentado também as consequências da precarização ou uberização do trabalho artístico. Atualmente, criaram-se vaquinhas e formas de doação, mas o problema permanece, pois todas essas soluções são ainda muito frágeis. Então, nesse momento, eu sinto que pode estar nascendo uma consciência mais ampla para a compreensão de que as artistas são trabalhadoras e que a busca por melhores condições deve ser melhor estruturada para enfrentar a recessão que vai se agravar no futuro próximo. Bom, nós temos notado também que o isolamento faz com que a proximidade física entre as mulheres, que é uma das maiores formas de proteção contra a violência doméstica, fique mais vulnerável. A rua e os muros, nesse sentido, é um lugar muito importante e estratégico de denúncia. O que eu tenho observado é que as trabalhadoras da arte, as grafiteiras, estão nessa situação de emergência, se desdobrando em muitas funções e têm inventado novas formas de se organizar, de garantir a segurança alimentar da quebrada e se expressando de formas que não são necessariamente a arte. Tem aquela coisa que a gente tem que ficar criando arte, em tempos de pandemia, mas a gente está criando outras coisas. A gente continua ativa, inventando e anunciando o nosso território. Um beijo para todas e todos e todes. Bolem estratégias para permanecerem vivas. Vamos manter aí a quarentena e sempre, sempre muito atentas para essas formas de cerceamento que estão sendo criadas, certo? Um beijo e até mais!